Muito bem, Rádio Sat FM, 10 horas e 2 minutos, nesta segunda-feira, dia 16. Isso. Fábio Loyola, gerente de comunicação e ouvidoria da SPMar. Bom dia, Fábio, tá me ouvindo? Bom dia, Paulinho. Me escuta bem? Escuto bem, perfeitamente. Seja muito bem-vindo, viu, Fabião? Obrigado. Bom dia, Paulinho, mais uma vez. Bom dia aí aos ouvintes da SAT FM. Vamos bater um papo aqui hoje. Estou à Be- disposição. Beleza, vamos falar um pouco sobre a concessionária SPMar, que atua na administração dos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação, né? O trecho sul do quilômetro 30 ao 86 do Rodoanel Mário Covas liga aos trechos leste e oeste também do Rodoanel. O trecho sul tem acesso aí pelas rodovias Regis Bittencourt, em cruzamento lá com o trecho oeste, no quilômetro 30, Imigrantes no quilômetro 70, Anchieta no quilômetro 75, além da Avenida Papa João 23 em Mauá, no quilômetro 86. Aqui no trecho leste, onde a gente está, perto, no quilômetro 86 ao 130 do Rodoanel Mário Covas, liga os trechos sul à rodovia Presidente Dutra. O trecho leste tem acesso pela via de ligação com a Avenida Papa João 23, em Mauá, no quilômetro 86, pela rodovia Henrique Queiroz, SP-066, do quilômetro 115, em Suzano, e pela rodovia Ayrton Senna, SP-070, quilômetro 124, em Itaquaquecetuba. E pela rodovia Presidente Dutra, BR-116, do quilômetro 130, lá em Arujá. Poxa, que legal, né? A gente tem, sabendo aí do Rodoanel, que está trazendo melhorias, facilidade, agilidade para as pessoas, os caminhoneiros, para quem viaja, para quem passa de carro, para quem passa de caminhão, de ônibus, seja lá do que for. Só falta passar de trem, né? Mas já no pela rodovia já quebra um baita galho e está quase acabando o Rodoanel aí, né? Na sua integridade, os 100%, né, Fábio? Conta um pouco aí pra gente. É isso mesmo. Tem a perspectiva aí do trecho norte ser concluída, uma parte dela ainda esse ano, entregue lá no final do ano, e a outra parte final em 2026. E aí, dentro da nossa concessão, a gente passa por grandes quatro cidades aí do Alto Tietê, importantíssimas aí, né, para nós, que é Suzano, Ipoá, Itaquaquecetuba e Arujá. E o Rodoanel, ele tem uma função estratégica para toda a cidade, né, quando ela passa, porque ela leva desenvolvimento, né? Ela faz esses fluxos de veículos, como você disse, né? Tanto os veículos comerciais ali que estão indo para transitar dentro da cidade, para ir e vinda ao trabalho, para turismo. A gente tem a parte dos veículos pesados, aí os caminhões que fazem com que toda essa parte logística chegue à cidade e que é importante também para movimentar para dentro de São Paulo o que vem do Alto Tietê, né? A parte do cinturão verde do estado, né? Levar os alimentos aí tão importantes para a capital. E a gente tem muita coisa para falar e também da parte que pouca gente vê, porque a gente acaba vendo lá a rodovia, pensa na parte da conservação, do pavimento, da segurança viária, mas o Rodoanel também apoia as cidades de outras formas também. Fábio, eu queria tirar uma dúvida. Recentemente, há coisa de 10, 12 dias atrás, entrevistamos o pessoal do consórcio Cantareira, né? Pela Odebrecht e também pela Rênia. Isso, São consórcios, o ASPMar cuida de uma parte, esse outro consórcio Cantareira aí, que faz também a região, a parte leste também, parte norte, né? Como é que funciona são vários consórcios, várias empresas que cuidam do Rodoanel, é isso? É isso mesmo. Hoje o Rodoanel possui três empresas que são responsáveis pelos quatro trechos. Lá no trecho oeste, a CCR é responsável. CCR. A SPMar é responsável pelo trecho sul e pelo trecho leste, que é onde passa aí pela região do Alto Tietê. O trecho norte é responsável da Via Ápia. E a Via Ápia, como ela ainda não começou a administrar, ou seja, como a rodovia ainda não está pronta, ela ainda está na parte onde os consórcios estão terminando a parte de construção. Então, como você falou, né, o consórcio Cantareira, ela tem aí o trabalho dela a ser executado até a época que, de fato, vai ter a liberação dos veículos. Aí a Via Ápia começa a administrar e cuidar da rodovia, né,
cuidando aí da parte de guincho, atendimento ao motorista Pedágio. e cuidar exatamente dos pedágios e tudo mais. É que nem a CCR, né? A CCR cuida da Via Dutra, né? Exatamente. E a CCR cuida da Via Dutra e na Ayrton Senna a gente tem a Ecovias, né? A Ecovias, que é uma outra concessionária também. Tem mais uma. Na região também aí do Alto Tietê ainda tem a CNL, Novo Litoral, que é uma nova concessionária também para quem está aí descendo a praia. Então, quer dizer, o governo ele abre, né, as concessões e as empresas vão administrando partes das rodovias aí do estado. No caso da SPMar, ela vai cuidar também da administração da rodovia, no caso de pedágio, guincho, etc., socorro, etc. e tal, não? Hoje ela já trabalha, né? A gente tem aí o trecho leste completando 10 anos já de operação, que é onde liga aí a cidade de Suzano, né? Hoje você ainda tem a alça de acesso, né, de Suzano para entrar no Rodoanel e você tem as saídas em Itaquaquecetuba, em Arujá. O governo aí está em vias de fazer a liberação de uma nova obra que possibilite mudar um pouco aí esse trajeto, aí a gente consegue até falar numa segunda oportunidade também sobre ela. Tá, estava se falando, só para adiantar um pouco o assunto, eu sei que a gente vai falar isso um outro dia, que tinha uma opção aí de ter um rodoanel lá uma saída, né, na Ribeirão Pires. Também até o pessoal falou, vamos fazer aí o Ceasa, levar o Ceasa aqui para Suzano, lá na Casa Branca, etc e tal, porque vai ter a ligação da alça de acesso lá no Ribeirão Pires, que vai facilitar a ida aí para o litoral, etc e tal. Você está a parte disso daí, se vai ter também lá, ou se já tem em Ribeirão Pires, não? Hoje, os acessos mais próximos ali é na região de Mauá, né? O Mauá, hoje ele já tem um acesso que ele possibilita chegar a Ribeirão Pires, mais próximo, ou até em São Bernardo do Campo ali também tem um acesso no Caminhos do Mar, né? Na rodovia que vai ter acesso também à chegada ali a Ribeirão Pires. A outra forma seria por Suzano. Mas, como o Rodoanel ele foi criado para ligar rodovias, né, e ligou as principais rodovias do estado, ele não tem acessos dentro da cidade, é o que a gente chama de rodovia classe zero. A rodovia classe zero, ela interliga outras grandes rodovias. Aí cabe, de fato, ao gestor da cidade, né, aos prefeitos, solicitar isso ao poder concedente, que no caso é o estado de São Paulo. Né? A responsabilidade da SPMA é administrar aquilo que o governo libera. Né? Então, aí cabe ao edital aí fazer essas liberações, né? Os novos contratos. Tá, então, como a SPMar cuida aqui da região, né, nossa, de Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá também da SPMar, certo? Certo. Itaquá, agora recentemente, inaugurou alças de acesso, acho que tem duas alças de acesso em Itaquá, se não me engano. Você poderia me esclarecer essas alças que foi inaugurada aí, que tem lá em Itaquá, não? Itaquá, Arujá, ali, aquele trecho? A gente tem uma saída em Itaquaquecetuba, liga lá justamente com a Ecovias, né, com a parte da Ayrton Senna. Ayrton Senna. E nós temos aí um acesso importante lá em Arujá. Então, são os dois acessos hoje que a gente tem para entrada e saída do Rodoanel. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar, se é entrada e saída também, né? Exatamente, entrada e saída. Tanto em Itaquaquecetuba quanto Arujá, as equipes, aliás, os usuários conseguem entrar na cidade e sair da cidade. Em Suzano apenas, que existe apenas o acesso à entrada ao Rodoanel. Seria a saída. O governo está vendo aí justamente com a Prefeitura de Suzano a possibilidade de fazer uma obra ali para que também desafogue a região com um acesso também de entrada na cidade. Você pode adiantar esse assunto ou não pode ainda? Na verdade, porque, como a gente falou agora, né, tá entre a Prefeitura e o governo fazer a assinatura dos contratos, e a partir do momento que houver essa assinatura dos trâmites, existe agora uma parte que é importantíssima, que são as licenças ambientais, né? Ou seja, para você fazer uma obra tão grande como essa, que passa por uma várzea tão importante em São Paulo, que é a várzea do Rio Tietê, do Rio Guaió, é uma parte ambiental muito importante para a população. Então, existe toda uma liberação ambiental dessa obra, e a partir do momento que ela for aprovada, aí de fato a gente consegue entender melhor como é que vai ser a construção dessas obras, que a gente imagina que aconteça já nesse segundo semestre de 2025.
Então, você falou da licença. No caso, por exemplo, Suzano aqui, que é divisa entre Suzano e Poá. É Isso. só fazer vamos dizer, uma alça ali, né? Não, não vai desmatar, não vai fazer. Precisa de tudo isso só para fazer uma alça, que é uma alça de saída, né? Que para quem vem do litoral, sei lá, da onde do interior, E poder. aí, e aí eu já vou te dizer, ele é mais do que uma alça, ele vai trazer um novo fluxo ali de veículos para a cidade. Porque hoje, quem entra em Suzano, ele acaba tendo que ir até Itaquaquecetuba, É, ah, dentro da cidade, né, aham, entre Itaquaquecetuba e Poá. Hoje, ela vai colocar os veículos pesados, que são os caminhões, entrando dentro da cidade, já na SP66, ali naquela região. Então, o que acontece? Você precisa reorganizar o trânsito local, permitindo com que esse fluxo aconteça de forma tranquila, né, para que isso não impacte negativamente a região. Pelo contrário, possibilite uma melhor circulação dos veículos. E aí, com isso, vai surgir novos dispositivos. Então, além de uma alça, a gente vai precisar de um novo espaço de pista na parte superior ou elevado, né? A gente vê que aquela região do Rodoanel ele vai por cima, né? Não é pela dentro da cidade. Então, vai ser construída uma outra parte de elevação, vai ser construído ali passarelas, né? Uma nova reestrutura dentro desse projeto. Então, assim que existir essa liberação da ambiental, a gente consegue divulgar melhor, né, todas esses dispositivos que vão trazer melhor mobilidade para a cidade. Então, justamente por ser muito mais do que apenas a alça de entrada, e sim uma readequação do trecho urbano, necessita de fato dessa liberação ambiental. pois é porque ali não tem praticamente. O que poderíamos falar sobre a licença ambiental? Desmatamento, etc e tal, ali não tem, né? Mas precisa dessa licença, né, Fábio? Eu acho que é importantíssimo, né? Porque toda obra ela acaba interferindo um pouco dentro do trecho urbano, dentro da cidade, e essa liberação ela é importante para que a população fique tranquila que essa obra está respeitando todas as normas vigentes, né? Tudo Aham. aquilo que é necessário para a preservação do bem-estar dos munícipes. Ali é uma coisa que a população da região, principalmente Suzano, está se prometendo há muito tempo, né? Essa alça de acesso há muito tempo. Entra prefeito, sai prefeito. Não, essa alça de acesso vai sair. Vem governador, vem não sei, deputado, vem não sei quem. Um monte de gente vem e fala dessa tal alça de acesso. Essa tal não, da alça de acesso aqui de Suzano, entre Suzano e Poá. E essa alça não sai nunca, né? Já tem vários e vários anos ali que a população está esperando essa alça de acesso, principalmente para ter, para quem vem, né, do litoral, para quem vem do interior, de outras rodovias, para poder desembocar aqui na nossa região de Suzano, Mogi, Poá e etc e tal. Que nem Mogi das Cruzes não tem acesso, é só pela Mogi Dutra, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Só pela Mogi Dutra, não tem coisa mais fácil. Ali o cara tem que subir a Mogi Dutra lá para poder ter acesso ao Rodoanel, né? Não é isso? Ele consegue. Hoje em Suzano a gente tem a alça, né? Então ele consegue entrar no Rodoanel por ali, mas a saída de fato ele tem que dar a volta até Itaquaquecetuba. Uma Mas pergunta. estamos Também. aí Fábio, aguardando aí essas novas tratativas. Eu imagino que tanto o prefeito da região, os prefeitos da região, né? é, Toda a Condemate, né? Que é o isso. consórcio do Alto Tietê vem trabalhando juntamente com o governo, com o deputado, né? A Alesp, para que essa causa seja favorável aí para a população do Alto Tietê. Que, É uma obra que com certeza saindo vai ser benéfica aí para todo mundo. que saia o mais rápido possível, né? Agora, o motorista, como é que ele fica sabendo? Eu, por exemplo, eu só uso o Rodoanel, usei acho que poucas vezes o Rodoanel, por falta de conhecimento, né? Onde vai parar esse Rodoanel, sabe? Já peguei uma vez lá, me ferrei que eu fui. Tava indo pro litoral lá e eu acabei parando, sei lá, eu me perdi, eu fui parar, eu não sei, lá Mauá, pra Casbana. Eu me enrolei todo. Tive que pagar pedágio para poder pegar a Anchieta. Sei que foi uma mão de obra doida. Agora, os motoristas, como é que ele fica sabendo para onde vai, como que faz, para onde vem, como é que entra,
para onde entra, as saídas, entradas. Onde tem esse mapa que a gente, motorista, fala, pô, eu vou pegar o Rodoanel, mas será que eu vou me enrolar? Será que eu vou me perder? Vou parar numa cidade que não tem nada a ver, não vou achar retorno? Como é que a gente fica sabendo? Maravilha. Um dos locais seria no nosso site, né, o spmar.com.br. Lá a gente tem o trecho, todo o mapa do local, onde você consegue até mapear de onde você está, para onde você vai, fazer o trajeto aí via os aplicativos, né, de GPS que a pessoa tem no celular ou no veículo, e consegue chegar ao seu destino com mais segurança. O Rodoanel ele interliga as principais rodovias do estado, né? Então, os principais acessos, viagens, deslocamentos passam pelo Rodoanel. E, logicamente, ter esse conhecimento é importantíssimo. Além disso, se por acaso dentro do Rodoanel a pessoa ali estiver meio confusa, a gente tem duas bases de atendimento ao usuário que ficam, um no quilômetro 102, que é em Suzano, e o outro no quilômetro 121, que é em Itaquaquecetuba. São dois postos onde a pessoa pode parar o veículo com segurança. Tem a equipe de atendimento que fica no local, ou tem o totem, onde dá para ver esse mapa, ele consegue colocar, né? Eu estou aqui, agora eu estou perdido, quero chegar em Mauá, quero chegar em Arujá, em Guarulhos, como faço para chegar? E esses totens conseguem ajudar o motorista a chegar ao seu destino também. Porque às vezes eu falo, quero ir para Itu. Pô, vai pelo Rodoanel, mano. Como é que eu faço para ir para o Rodoanel, pegar o Rodoanel e ir para Itu? Por exemplo, quero ir para pegar Fernão Dias, quero pegar Raposo Tavares, quero pegar não sei qual rodovia aí para Anguera. Por onde eu vou? Porque a gente que não está acostumado a utilizar o Rodoanel, a gente vai pelos caminhos mais longos, aí, mais trânsito, que é a Marginal, né? A gente está acostumado com o Marginal lá, Tietê, a Marginal Pinheiros, e às vezes a facilidade está no Rodoanel. Você não vai pegar trânsito, não vai pegar farol, não vai pegar radar, não vai pegar um monte de coisa, né? Que eu sei que lá no Rodoanel tem radar também, né? Mas tô dizendo assim, você passar pelo centro de São Paulo, né? Pelo município. Então tem que estar por dentro dos destinos dos rodoanéis, né? Norte, sul, leste, oeste, para não se perder, para saber o caminho certo para você viajar aí tranquilamente para uma cidade, para outro estado, via rodovias que cortam o estado de São Paulo, né, Fábio? É isso, Paulinho. Você tocou num ponto importante, porque quando a gente planeja nossa viagem, a gente consegue chegar no nosso destino com mais tranquilidade. E esse é um ponto fundamental que você tocou, porque assim, às vezes o GPS ele pode te mandar para ir no Rodoanel, você fala, mas espera aí, tá dando uma quilometragem um pouco maior, porque o que acontece? Quando você vai pelas marginais, de fato, você pode cortar caminho, isso. Mas é um caminho que às vezes é um pouco enganoso, porque você pega o trânsito, né, das marginais, às vezes está parado. Então, o Rodoanel, muitas vezes você anda ali 5, 10 quilômetros a mais, só que o fluxo é contínuo. Principalmente o trecho leste, a gente não tem nenhum ponto de trânsito na rodovia. Se não tiver uma obra, se não tiver algo ali, uma ocorrência, né, um sinistro no trajeto, a gente não tem nenhum ponto de trânsito hoje no trecho leste. Então a pessoa consegue garantir aquela coisa do relógio. Poxa, eu tenho um compromisso, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho um médico marcado, eu tenho algo que tem que chegar num horário específico, né? O Rodoanel é um caminho muito interessante, porque evita aquele anda e para, que acaba consumindo muito mais o combustível, esse anda e para, do que andar, às vezes, 5 km a mais pelo Rodoanel. Porque ali você coloca lá, a rodovia é 100 km por hora, vou andar ali 90 km, 100 km e vou de forma contínua, né? Sem ficar no anda e para, e até de forma, né, pensando em segurança pública. Porque aquele anda e para dentro de São Paulo, infelizmente, às vezes pode chegar ali algum meliante para algum tipo de assalto. Isso mesmo. No Rodoanel, apesar de você estar andando numa rodovia onde não tem a comunidade próxima, né, postos de combustível e etc., você tem, ela é repleta de câmeras e de monitoramento pela própria Polícia Militar Rodoviária. Né? Então ela consegue ter uma base de atendimento a cada 1 quilômetro. Olha que interessante, a cada 1 quilômetro na rodovia, você tem um telefone de emergência que você, nos acostamentos, para entrar em contato com a SPMar, solicitar um guincho, um apoio mecânico, deu algum problema no meu carro, ele vai te levar até a nossa base de atendimento para você parar com segurança, porque o acostamento não é
um local seguro, como às vezes as pessoas pensam, né? E aí, quando eu falo de segurança, eu não estou falando de segurança pública, não. Segurança do veículo mesmo, né? De você evitar que, às vezes, um caminhão acabe batendo, um veículo saia da pista e acaba colidindo. Então, parar num local seguro é muito importante, por isso que, né, desenhar o seu trajeto, ver se compensa andar 2 quilômetros a mais né, mas de forma contínua, sem parar, aquele anda e para, é fundamental para o fluxo do motorista. E a SPMar oferece todos os benefícios, né, ao motorista, que é, no caso, ambulância, né, socorro, mecânico grátis, né, o guincho grátis, tudo isso, né Fábio? Exatamente. A gente fala grátis porque, logicamente, quando você precisa, você vai ter esse benefício. Isso já está dentro do valor do pedágio, né? Quando a gente fala, poxa, para que eu estou pagando o pedágio? Estou pagando para ter um apoio da Polícia Militar, câmeras de monitoramento, esse telefone de emergência 24 horas, uma rodovia pavimentada, né? Onde você tem lá uma agência que regula a gente para que não tenha nenhum tipo de problema no pavimento. E como você bem falou, na hora que você mais precisar, ter um atendimento rápido, né? A gente acabou de receber, semana passada, houve uma premiação do governo do estado de São Paulo das melhores concessionárias do estado de São Paulo. E a SPMar ficou das 22 concessionárias, né, das 22 empresas que cuidam aí das rodovias do estado, a SPMar ficou em terceiro lugar em tempo de atendimento. O que é isso? Quando você precisa, o guincho vai chegar, vai te levar com segurança até a nossa base de atendimento. A ambulância, a gente tem equipes, né, em todos os postos de atendimento de ambulância. Toda ambulância ela possui todo o aparato médico, um socorrista, um enfermeiro e, dependendo da gravidade, um médico vai até o local já para a gente salvar vidas, né? A gente sabe que a rodovia ela ajuda em muito para que evite de ter sinistros, né, ter ocorrências na rodovia, e a conduta do motorista muitas vezes também precisa respeitá-las, né? O radar, infelizmente, é uma forma que disciplina, né? Infelizmente, ali ao condutor andar dentro dos limites de velocidade, ou de verificar se o veículo teve alguma pane e acabar tendo uma ocorrência, ou de se distrair usando o celular, grande mal aí para quem dirige, ou às vezes até uma saúde do próprio motorista, né? Às vezes ele teve lá um mal súbito, um aumento de pressão, um pico de glicemia, e acabou acontecendo uma ocorrência. Se isso acontecer, a equipe da SPMar consegue verificar nas câmeras ou através da ligação nosso 0800 para que o veículo chegue o quanto antes e levar para um atendimento correto, levar para um hospital mais próximo, seguindo todos os protocolos de saúde. Legal que o SPMar, como que os concessionários, obrigatoriamente tem que ter a ambulância UTI, né? Exatamente. Se precisar de um socorro mais rápido, é acionado aí o helicóptero da Polícia Militar, o Águia, para poder rapidamente socorrer a pessoa, dependendo da gravidade do acidente, né, Fábio? Perfeitamente. Isso pode acontecer, como a gente falou, né? A gente vai mandar o veículo de acordo com a gravidade do acidente ou das pessoas, lá das múltiplas vítimas. Então, tem o socorrista, tem o enfermeiro, tem o médico, tem a UTI e tem também o apoio da polícia, nesses casos, com o Águia, para chegar com mais agilidade para o hospital dar andamento à ocorrência. Muito bem, estamos batendo um papo com o Fábio Loyola, que é da SPMar. Vamos falar agora de emprego, Fábio. Bom, você está abrindo aí, a SPMar está abrindo algumas vagas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas vagas e também das ações, né, que a SPMar tem, as campanhas que ela está engajada. Vamos falar sobre isso, então. Primeiro vamos falar das campanhas, depois a gente fala do emprego, que é uma coisa muito importante, né? Que muita gente desempregada, todo mundo quer trabalhar e precisando de emprego e não tem emprego, então, e a SPMar está oferecendo em várias vagas e você vai falar sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre as campanhas que a SPMar está engajada e envolvida aí. Pode ficar à vontade. Maravilha. Já agradeço mais uma vez esse espaço, porque quando a gente começou a conversar aqui hoje, Paulinho, a gente falou, né, que muitas coisas as pessoas veem que a SPMar faz, que é a questão de atendimento, cobrança do pedágio, o pavimento da rodovia, mas há um envolvimento muito grande da SPMar com as cidades do Alto Tietê em outras ações, como, por exemplo, as campanhas sociais.
A SPMA acabou de fazer a doação para as 4 cidades por onde nós passamos, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Arujá, para as campanhas de doação de agasalho, né? Agora nós estamos aí com os dias muito frios, né? Baixas temperaturas, verdade. E a gente tem uma grande população que infelizmente precisa de nosso apoio aí infelizmente porque a gente espera, né, que a gente não gostaria de participar de campanhas desse tipo para que não houvesse a necessidade deles, mas aí existe, né? A gente tem os moradores de rua, a gente tem pessoas em vulnerabilidade social, e a SPMA está presente em todos os anos nas campanhas do agasalho. A gente fez uma doação muito importante agora de cobertores que tem uma causa bem legal, Paulinho, se permita dizer. As nossas equipes hoje da SPMA, elas trabalham todas com uniforme. E aí, com o tempo, o uniforme vai se desgastando, né? Imagina o cara, o guincho lá, né, trabalhando todo dia, sol e chuva, aquilo vai desgastando. Aí a gente põe um novo uniforme para esse colaborador, e aí o que eu faço com o antigo? Eu não posso doar, porque ele tem o logo da empresa, ele é todo identificável. A gente faz um processo social bem interessante, ambiental também, que é levar esses uniformes para higienizar, deixar ele lavadinho, limpinho, tritura esse material, e com esse material, com essa trituração dele, a gente trabalha e faz um novo material, que seria um cobertor. A gente faz um cobertor com esse material, e esse cobertor ele é doado para os fundos sociais das cidades por onde passamos. Puxa, então, esses cobertores hoje, que estão aí aquecendo a população aí dos fundos sociais aí de Suzano, Poá, Itaquá e Arujá, foram frutos dessa ação ambiental, porque a gente preserva o meio ambiente, né, evitando mais consumo de um material que já existe, ou de descartá-lo de forma equivocada, ou para um aterro sanitário, queimar. O que a gente poderia fazer com esses uniformes? Não, a gente está fazendo um trabalho de reciclagem e gerando um cobertor novo que está sendo doado para os fundos sociais do Alto Tietê. Que legal. Essa é uma ação bem interessante. E aí, lógico, a gente faz a nossa parte e reforça, né? A gente quer muito aí que outras empresas e também a população possam doar para as campanhas dos fundos sociais da região. Eles precisam muito aí desse apoio. A gente tem geralmente alguma roupa lá que às vezes não nos serve mais, a gente comeu um pouquinho, ficou apertada, né? E precisa passar para frente, para que outras pessoas possam ter um período aí de inverno mais digno. Ô, Fábio, você pode falar números em quantidade ou em tonelada, ou sei lá, sobre esses cobertores? Esses cobertores, para você ter ideia, a gente usou 400 quilos de uniforme, Puxa. 400 quilos de uniforme, e eles se transformaram em 200 cobertores novos, né, que estão sendo doados aí para essas 4 cidades. Então, cada aí mais ou menos 2 quilos aí de nossos uniformes, ele vira um cobertor quentinho aí para a população que está em vulnerabilidade social ou morador de rua. Quantos funcionários tem a SPMAR? Hoje a SPMAR está em torno de 530 colaboradores diretos tá. e indiretos, né? Os indiretos são aqueles terceiros que nos ajudam aí dia a dia, tá, a parte de obras e de infraestrutura, né? E que apoiam aí a SPMAR nas suas entregas para a sociedade. A SPMAR faz aquelas campanhas nos pedágios de conscientização, de não usar celular, prestar atenção, não beber ao dirigir e etc e tal? Sim, a gente tem 2 ações muito importantes referente a essas campanhas de educação no trânsito. Uma são aquelas educativas. Tá. As educativas a gente faz tanto nas praças de pedágio quanto nas bases de atendimento e até dentro das cidades. Tá? Fica aí o convite aí para secretarias de transporte, né, que quiserem fazer uma parceria. A gente tem ações que fazem ações de realidade virtual, onde ele consegue simular se ele estivesse passando por uma ocorrência. Puxa, e ele entender o impacto que isso pode causar para a vida dele. A gente tem óculos de simulador que, ao colocar, ele deixa a vista embaçada, como se ele tivesse com um efeito de cachaça,
ou um efeito de sono, Ah, porque tá. o Sono, sono também, Já o diri... sono Eu já dirigi é com sono, é cruel. Você fica piscando assim, aí você leva um exatamente. susto que você está saindo da pista. É cruel. É cruel. Tem uns estudos que falam que os efeitos do sono são tão prejudiciais como os efeitos do álcool, É. porque né, a vista fica embaçada, você perde ali a agilidade na direção, a atenção que você precisa, né, ter, e isso é algo importantíssimo, Paulinho, que é a atenção na rodovia. Tudo que tira a nossa atenção, então seja, né, você está com sono, você tem bebido, e principalmente hoje em dia o celular. O celular ele tem que ser um apoio para nós, para nos ajudar lá com o GPS, para ir no fluxo do veículo, né? A gente deixar ali com o carona, quem está ali do lado, né? Se precisar ter alguma coisa, porque assim, nada é mais emergencial do que você chegar ao seu destino com segurança. E muitas vezes a gente se distrai porque deixa notificação, aí você escuta o barulhinho, você escutou uma tremidinha no celular, você fala, preciso ver. Na verdade, não precisa, não. Você consegue ir um pouco mais para frente, parar num local com segurança, verificar se era algo. Porque geralmente não é nada que seja tão importante que possa tirar a nossa vida ou a vida de outras pessoas por causa de um acidente no trânsito. Isso é importante a gente sempre reforçar. Você está falando da campanha, né, essa parceria. A Rádio Sat, ela participou de uma campanha com a MRS, que é do transporte de carga de trem, né? Sim. Porque eu sempre confundo a MRS com a MRV. MRV é construtora, MRS. E foi super legal. A gente fez um pedágio ali na passagem de nível e eles distribuíram vários panfletos. Fizemos aí uma ação super legal, sabe, de conscientização em relação a respeitar a sinalização de ferrovia, né? O sinal eletrônico lá que vai passar um trem, a cancela, etc. e tal. E essas campanhas são super legais e interessantes, né? Porque a gente recebeu vários elogios dos motoristas, né? E a gente pediu o apoio da Polícia Rodoviária, eles nos apoiaram, o trânsito também nos apoiou, para manter aí os motoristas, prestar atenção, respeitar a nossa campanha, né? Que a gente estava fazendo, de entregar os panfletinhos ali para os motoristas, camisetas, etc. e tal. E nós recebemos muitos elogios de vários motoristas. Pô, que legal que vocês estão fazendo. Piriri, parou, me dá uma camiseta, que os caras vêm interessados em ganhar camiseta, mas o pessoal lendo os O brinde panfletos, chama atenção, né? lendo os panfletinhos, que ali tinha bastante dica, né? No caso, por exemplo, de vocês, é também a mesma coisa, né? Fazer essas campanhas de conscientização do trânsito, aquele motorista que, infelizmente, acontece, a gente, de vez em quando viaja aí, vê aquele motorista que anda em baixa velocidade, na pista da esquerda, atrapalhando o trânsito, colocando em risco os motoristas que andam na velocidade mais alta, né? 100 por hora, o cara tá andando a 60 por hora na pista da esquerda. Pô, esses caras têm que aprender que você tá andando devagar, vai para a direita, respeite, né, as vias, né, as faixas. Os caminhoneiros, que também tem alguns caminhoneiros que são folgados, não são todos, mas tem aqueles que ficam na faixa da esquerda ou ficam atrapalhando o trânsito. Tá vendo que tem um carro de passeio querendo ultrapassar, ele não deixa, ele quer ficar ali e tal. Esses tipos de campanha é super interessante, né? Vocês, no caso, de fazerem também, né? Juntamente nas cidades e nas próprias rodovias, nas praças de pedágio, né, Fabio? Exatamente. A gente acabou de passar do mês de maio, que é Ah, o mês de maio é conhecido como Maio Amarelo. Maio Maio Amarelo. Amarelo porque é um mês totalmente dedicado justamente a ações para a educação no trânsito, para a gente reforçar. Mas a gente não fica só no Maio Amarelo, não. Isso acontece mensalmente, essas ações educativas. O ano A todo. gente impactou aí diretamente, passando pelas nossas ações, mais de 1.000 motoristas totalmente diretos. Além disso, lógico, a gente tem mensagens nos painéis de mensagem, né, variáveis que aparecem na rodovia, alertando sobre questões importantes. E é isso que você falou, Paulinho. Assim, você dirigir além do que a rodovia permite, ela te traz um risco muito grande. Ela vai te adiantar 2, 3 minutos na viagem, mas ela vai poder causar um acidente muito mais grave. Respeitar o limite da rodovia é importantíssimo. E dirigir com muito abaixo da velocidade também traz um risco, né? Porque os outros veículos estão respeitando ali o limite da rodovia e aquele veículo numa menor baixa de velocidade, ele pode trazer um acidente. Então, de fato, a pista, por exemplo, o Rodoanel ele tem 3 pistas. A pista da esquerda, que é essa que você falou, para um motorista, né, correr um pouquinho mais ali, além disso, ela é a pista utilizada para ultrapassagem.
é onde você está esperando a ultrapassagem, às vezes, acontecer de um veículo numa ocorrência, de um veículo que está ali, né, precisando esticar um pouquinho a sua viagem. Os demais, eles ficam, de fato, na pista do meio, né? E a pista da direita justamente fica para os veículos mais pesados, que, consequentemente, tem uma velocidade abaixo, né? Os caminhões. O caminhão, por exemplo, no Rodoanel, ele não dirige a 100, ele dirige a 80 km por hora. Aí o que acontece? Às vezes você tem um fluxo grande de veículos, esse caminhoneiro já vai para a pista do meio. Até ali tudo bem, mas de fato ele ir para a pista da esquerda, ele já traz um risco grande, porque geralmente os caminhões pesados, eles estão pesados de fato, ou seja, eles estão levando muitos produtos, seja da parte agrícola, seja de produtos que estão vindo ali do Porto de Santos para o Alto Tietê. Então, ali ele vem carregado. Quando ele vai para um lado e para o outro, o risco de tombamento é muito grande. E, infelizmente, a maioria das ocorrências que nós temos hoje são de tombamentos. Ou tombamentos em pista reta, que é esse caso que ele está mudando de pista, ou ele se distraiu no celular na hora que ele viu o veículo, estava em cima, ele tentou tirar, tombou. Então, ou nas curvas, né? Ou seja, ele vai entrar dentro da cidade, ele está acima da velocidade e ele tenta fazer a curva e a carga tomba. Então, são riscos que a gente tenta reduzi-los com essas ações de educação viária, com essas ações, mas a gente precisa muito da conduta do motorista, do conhecimento dele para salvar vidas aí na rodovia. Vamos falar das latinhas? Maravilha. Nós temos uma ação muito interessante que é o lacre solidário. Muita gente já às vezes viu essa campanha acontecer e às vezes, sabia, Paulinho, já muito falando, poxa, Fábio, eu pensava que era lenda. A juntar aqueles lacrezinhos de latinha de fato consegue, né, virar uma cadeira de rodas? Sim, consegue. A SPMA já fez mais de 70 doações de cadeiras de rodas, mais de 70 cadeiras foram doadas, frutos daquele lacrezinho que tem, por exemplo, nas latinhas de refrigerante, nas de cerveja, até de água hoje, né? Tem algumas águas que são vendidas aí com a latinha. Aquele lacre, a pessoa vai recolhendo, vai juntando, e ela pode doar para a gente nas praças de pedágio ou nas bases de atendimento, ou nem precisa ir para o Rodoanel. Os fundos sociais de Suzano, de Poá, de Itaquá e Arujá, eles recebem essa doação para nós. E aí o que a gente faz? Quando tem 90 quilos ou 140 garrafinhas daquela PET de 2 litros, que a gente toma lá o refrigerante, né? Quando ela fica vazia, a gente vai colocando aquele lacre lá dentro, e quando tem essa quantidade, a gente consegue fazer a doação de uma cadeira de rodas para quem precisa. As pessoas podem entrar em contato para a SPMAR, solicitando se a gente tem cadeiras disponíveis para doar para quem precisa, ou principalmente para os próprios fundos sociais. O fundo social é muito importante porque já está dentro da cidade, está mais próximo de vocês. Chegar no fundo social, verificar se possui uma cadeira de rodas para alguém que precisa, ele precisa comprovar que aquela pessoa está precisando, né? Que tem ali um laudo médico, sofreu um acidente, teve um AVC e etc. E a gente consegue fazer a doação de cadeira de rodas. A gente tem uma doação muito forte na cidade de Suzano, principalmente, na cidade de Arujá. As primeiras damas das cidades, também de Poá e Itaquá, nos ajudam bastante com a arrecadação, juntar essas doações e fazer com que a gente troque pelas cadeiras de rodas. Ou seja, novamente, Paulinho, uma ação ambiental, porque é algo que iria para o lixo, para as rodovias, né? Poderia tampar um bueiro na cidade, a gente está recolhendo, e isso está virando uma ação social, porque ela está virando um produto que está sendo gratuitamente sendo entregue para a população. Essa é uma ação que a gente precisa muito da população. Quanto mais pessoas doando, é algo que a única coisa que a gente pede é juntar esses lacres e destinar para essa campanha. A gente transforma ela numa cadeira de rodas e doa para a cidade, seja para os fundos sociais ou para quem de fato precisa. A gente já fez esse ano, por exemplo, uma doação de duas cadeiras de rodas para Arujá, 3 cadeiras de rodas para Suzano, e mais cadeiras estão aí por vir, com certeza, nesse segundo semestre, contando com a colaboração dos nossos ouvintes. Que legal. Bom, vamos falar de emprego? Vamos lá.
A Espemar vai fazer agora, Paulinho, uma ação muito importante no mês de julho. Nós teremos uma grande seletiva de empregos para as vagas de agente de atendimento. O agente de atendimento são aquelas profissionais que ficam nas praças de pedágio, recebendo lá o valor do pedágio, dando o troco e ajudando o motorista, às vezes, com aquelas coisas que a gente falou hoje, né? Ele está perdido, você vai entrar aqui, vai virar à direita, vai seguir reto, tantos quilômetros. É um agente importantíssimo para a gente. As vagas de emprego vão ser tanto para a região de Suzano, Poá, Itaquá e Arujá. As entrevistas acontecerão na primeira semana de julho, então é importante que o pessoal aí que estiver precisando de emprego entre em contato com a Espemar em junho, agora, a partir de hoje, através do site da Espemar. O site é o www.spemar.com.br. Lá vai ter a opção Trabalhe Conosco. Vai ter a guia lá, Atendimento, Trabalhe Conosco. E irá aparecer todas as vagas que estão disponíveis hoje na Espemar. E lá vai ter uma vaga específica, que é o Agente de Atendimento Trecho Leste. Quem se inscrever nessa vaga vai poder concorrer aí, então, às entrevistas que acontecerão nas próprias PAT, tá? No próprio PAT de cada cidade. Então, a gente vai ter lá no PAT de Suzano, no PAT de Poá, no PAT de Itaquá e no PAT de Arujá. Vai ter um dia específico que nós vamos ligar para essas pessoas, marcar a entrevista na região, e iremos até lá, conversaremos e, se Deus quiser aí, vamos conseguir com que mais pessoas possam começar o mês de julho já com uma nova vaga de emprego, a possibilidade de trabalhar com a Espemar. Você pode passar quais são os benefícios para essas vagas, salário, etc? Não? Se tem ônibus fretado, etc. e tal? Isso, vai ter vale transporte ou fretado, principalmente fretado para essa vaga, né? O fretado é importantíssimo porque ele passa dentro da região e leva aí para o Rodoanel, já que lá no Rodoanel a gente não tem ônibus, né, municipais, metropolitanos, etc. Uhum. Então nós temos o fretado. Essa pessoa trabalha numa escala 2x2, ou seja, ela trabalha 2 dias, folga 2 dias. Então aí dos 30 dias ela tem 15 dias aí que ela vai estar trabalhando conosco. Isso por causa da carga horária, né? São 12 horas de trabalho, é uma carga um pouquinho mais extensa, né? Então, por exemplo, ela entra lá com a gente 6 da manhã, sai 6 da tarde, e aí depois ela folga 2 dias, né? Então, ela possui cesta básica, ela possui vale-refeição, essas vagas, elas vão trabalhar conosco nas praças de pedágio de Suzano, de Poá, Itaquá e Arujá, nessa região. A gente possui convênio médico, odontológico, né, tanto para o trabalhador quanto para os seus dependentes. E aí são os principais benefícios para essas vagas em questão. Você tem o salário? Pode falar? O salário vai depender das vagas mesmo, Paulinho, o agente de atendimento. O RH ele vai conseguir disponibilizar para esses profissionais, gira em torno aí de R$ 1.800. Legal. E início imediato, exigência de idade tem? Não precisa ter experiência, a gente trabalha aí com acima dos 18 anos, né? Então, seja sexo masculino ou feminino, indiferente, né? Não, a gente vê muitas mulheres ali na praça de pedágio, mas não temos distinção de sexo, tá? Uhum. E de idade, profissionais aí a partir dos seus 18 anos podem trabalhar, não precisa ter experiência, é mais o perfil ali que as pessoas vão procurar ali de conhecimento, das habilidades, e a gente vai construindo junto aí os conhecimentos necessários para essas vagas. Não são vagas temporárias, são vagas fixas mesmo. Exatamente, vagas fixas. Será que é temporário? 3 meses só? Não, é fixas. Exatamente. Depende de você, você vai trabalhar em 1 ano, 2 anos, vai ser promovido, vai mudar de cargo, vai fazer cursos, né, dentro da empresa, que ela obviamente vai oferecer para você, subindo aí o seu nível, sua qualidade e tal, você virar gerente, sei lá, diretor, né, virar alguma coisa, né? E é isso mesmo, Paulinho, a gente tem pessoas hoje da região do Alto Tietê que estão conosco aí há 10 anos. Então, ou seja, lá quando o Rodoanel, né, foi construído, entrou na Espemar, começou com essa vaga de agente de atendimento,
depois virou líder de arrecadação, depois se tornou supervisor. Então, nós temos casos reais, nós temos profissionais aí, ou às vezes até trocando de área lá dentro, né? Indo para a equipe de tráfego, que são aqueles profissionais que ajudam a gente no guincho, ou indo para a equipe de tecnologia, que nos ajuda lá com a parte de câmera, monitoramento. Então, assim, há vagas e há possibilidade de crescimento aqui conosco, e esperamos aí contar com a participação deles em nosso site e depois nas entrevistas lá no PAT. Tá, a pessoa só pode entrar em contato através do site ou pode também entrar em contato pelo WhatsApp? Hoje a SPMAR não trabalha com WhatsApp, tá, né, para essas vagas de emprego. Então ela pode ir direto lá no nosso site, porque a gente consegue rastrear os perfis de acordo com a vaga, de acordo com o perfil, e aí fica uma forma unânime ali para todo mundo. Esquecemos alguma coisa? Eu acho que é isso, Paulinho. Queria agradecer mais uma vez aí o bate-papo, aos ouvintes aí da SAT FM, agradeço aí o tempo e que tenha sido muito útil aí para conhecer um pouquinho da SPMAR, das ações que a gente faz, participar das nossas vagas de emprego, isso é importantíssimo, ou das nossas ações, né, como a do LACRE, né, nos ajudar a que mais pessoas possam receber aí a cadeira de rodas, ajudar na mobilidade dessas pessoas. Fábio, você precisar de alguma coisa, a Rádio SAT está totalmente ao seu dispor, né, à sua disposição aí da empresa, né, e conte com a gente em qualquer coisa que for necessário, beleza? Maravilha, fica aí até a possibilidade de a gente conversar aí no segundo semestre, depois que o governo aí liberar e quem sabe essa obra, a gente poder trazer para a população aí como que ela vai ser benéfica aí para o dia a dia, né, os impactos, porque querendo ou não vai ter um impacto ali na região, né, para poder, às vezes uma rua que vai ser interditada para fazer a obra, vai mudar o fluxo, isso é importante para a gente ter conhecimento e até a obra ser entregue aí assim que todos esperamos aí o mais breve possível. Só para reforçar, Fábio, repete o site, né, para as pessoas pedirem, mandar o currículo. Lembrando que lá no site não é só essa vaga, tem outras vagas também, né, para as pessoas. Ali tem uma descrição das vagas, não? Fora tem essas sim, que tem você sim. falou. Ah, eu sou eletricista lá, tá lá, vê se tem eletricista, tem, né? Tem sim. Cada vaga, ela tem o nome da vaga, o que ela vai fazer, o que ela exige de experiência, né? E aí, reforçando, o site é SPMAR, né? SPMAR, de São Paulo ao mar, .com.br, spmar.com.br. Lá na aba atendimento tem a opção trabalho conosco. Aí ele vai conferir todas as vagas. As vagas agente de atendimento trecho leste, essas a gente já vai chamar as pessoas aí para esse bate-papo nos PATs e já começar a fechar essas vagas. Você tem a quantidade de vagas para esse... São dezenas, viu? São dezenas. Vai depender aí de algumas coisas ainda, mas a gente tem aí pelo menos umas 12 vagas aí para essa equipe. Muito bem, Fábio Loyola, gerente de comunicação e ouvidoria da SPMAR. Um grande abraço para você, Fábio, sucesso. Estamos aqui à disposição e eu te espero aqui para tomar um café, beleza? Beleza, obrigado, Paulinho. Rádio SAT FM, a rádio que fala com você 10 para as 11 já.